Olá, eu sou o professor Jair Feliciano e o assunto de hoje vai ser equações polinomiais. Vejamos o que é que nós temos reservado para hoje. Equações polinomiais. Para trabalharmos com as equações polinomiais, nós vamos pegar o nosso polinômio p de x e igualar a zero. Portanto, nós temos aqui um exemplo de uma equação que é um polinômio. Nós temos x que multiplica x menos 4, que multiplica x mais 1, igual a zero. Ao trabalharmos com esse igual a zero, nós estamos convertendo o polinômio numa equação e vamos dar uma solução a ela. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Então, transforma-se numa equação e daremos uma solução. Agora, raízes de uma equação são os resultados encontrados para os possíveis valores de x. Em nosso primeiro exemplo, resolva as equações polinomiais. Nós temos x que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 5, igual a zero. Entre o x e o x mais 3 tem um pontinho de vezes. Entre o x mais 3 e o x mais 5 tem uma operação, multiplicação, tem um pontinho de vezes. Como o produto é igual a zero, significa que cada fator pode ser igual a zero. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar aquele x e igualar a zero. Aquele x eu vou fazer igual a zero, que vai ser a primeira das nossas soluções, vai ser a nossa primeira raiz. Qual vai ser a segunda solução? Vai ser pegar o x mais 3 e também fazer igual a zero. X mais 3 igual a zero, nós convertemos nesta pequena equação do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. O 3 que está somando passa para o segundo membro com operação inversa, subtraindo. Então, esta é a nossa segunda raiz, essa é a nossa segunda resposta. Vejamos a terceira, como é que nós iremos encontrar. Vamos pegar x menos 5 igual a zero. X menos 5 igual a zero, letras para um lado, números para o outro. O 5 que está subtraindo passa para o segundo membro, adicionando. E ali nós temos as nossas três raízes, ou seja, as nossas três soluções. Nós temos x igual a zero, x igual a menos 3, x igual a 5. Logo, a solução vai ser formada pelo 0, menos 3 e 5. Professor, e se eu trocar a ordem, tem algum problema? Não. A ordem pode ser uma outra, mas as três raízes, as três soluções têm que estar dentro do seu conjunto. Ok? Vejamos a letra B. Nós temos x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Senhoras e senhores, estamos diante de uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau completa. Se é uma equação do segundo grau completa, nós vamos identificar os valores de A, B e C, calcular o delta, x' e x'. Vejamos. Quem são A, B e C? A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Quando não apresentar nenhum número, fica subentendido que ali tem o 1. Então, A vale 1. B é o número que fica na frente do x, é o coeficiente do x. E na frente do x nós temos menos 4. Portanto, B vale menos 4. C é o termo independente, aquele número que vem sem acompanhamento de letras. Portanto, o C vale menos 5. Uma vez que nós sabemos identificar quem é A, B e C, nós iremos escrever a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Como nós sabemos quem é A, quem é B, quem é C, é só substituirmos letras por números. Portanto, nós vamos ter delta igual a B. B é menos 4. B ao quadrado menos 4 ao quadrado. Vamos repetir aquele menos 4, que faz parte da fórmula, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 5. Agora, vamos resolver essa expressão numérica. A prioridade é da potenciação. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16 positivo. E repetir o restante. Agora, entre uma multiplicação e uma subtração, as multiplicações têm prioridade.
Portanto, vamos trabalhar ali no 4 vezes 1 vezes 5, que vai dar 20, e menos vezes menos vai dar mais. Logo, repetir o 16 mais 20, delta é igual a 36. Uma vez que você já escreveu, já calculou delta, vamos escrever a fórmula de x, a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, e substituir letras por números. X igual a menos, que faz parte da fórmula, o b vale menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, e delta vale 36, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos eliminar os parênteses, fazendo aquele joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6. E 2 vezes 1, 2. Aqui nós vamos abrir o nosso leque para o x', que usa-se o sinal de mais, e o x duas linhas, que usa-se o sinal de menos. Lá em cima, ficamos com 4 mais 6 sobre 2. 4 mais 6 vai dar 10, dividido por 2, 5. Aqui embaixo, ficamos com 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Portanto, nós temos aqui duas raízes. Nós temos o 5 e temos o menos 1. Logo, a solução da nossa equação vai ser 5 e menos 1, podendo estar numa outra ordem, podendo vir o menos 1 primeiro e o 5 depois. E na equação do segundo grau, nós temos duas raízes, duas soluções. Vejamos o terceiro exemplo. Nós temos aqui x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Portanto, o que fazer diante de uma equação do terceiro grau? Mas observe que o x ele se repete nos três termos. Então, o x é um fator comum que poderá ser colocado em evidência. O que é que nós vamos fazer? Observe que aquele x tem expoentezinho 3, aquele que eu estou colocando a setinha. Daquele x que tem expoente 3, nós vamos retirar o x uma vez para ficar em evidência ali na frente. Então, lá dentro vai sobrar x ao quadrado, porque eu destaquei o x uma vez, tirei o x uma vez para ficar lá na frente. Observe o outro x, ele tem expoentezinho 2, mas como uma vez foi destacado para ficar lá na frente em evidência, ele perde uma de suas unidades, então ele passa a ser x elevado à primeira potência. E aquele menos 2x, ele perde aquele x porque o outro x ficou destacado lá na frente. Então, cada x ele é reduzido em uma unidade. Então, o que era x ao cubo ficou x ao quadrado, o que era x ao quadrado ficou x à primeira, o que tinha x uma vez só ficou só na unidade, o menos 2. Tudo isso igual a zero. Daqui nós vamos tirar as nossas soluções. A primeira solução, x igual a zero. Ou seja, aquele x que está lá na frente em evidência, eu faço igual a zero. E ali já tem a minha primeira raiz, a minha primeira solução. E as outras soluções irão aparecer do x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau. E numa equação do segundo grau, nós iremos identificar a, b e c, calcular o delta x' e x duas linhas, conforme o exemplo B. A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada, subentende-se que ali tem o 1, portanto, A vale 1. B é o número que fica na frente do x. Quando não tem nenhum número, subentende-se que ali tem o 1 e tem o menos, portanto, B vale menos 1. C, termo independente, menos 2. Uma vez que identificamos A, B e C, teremos delta, B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado. B vale menos 1 ao quadrado. Repete-se o menos 4, vezes A, vezes C. A prioridade é da potenciação. Menos 1 ao quadrado vai dar igual a 1. Vamos repetir o restante. Depois, a prioridade vai ser das multiplicações.
4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. E menos vezes menos deu mais, vai dar mais 8. E 1 mais 8 vai dar 9. Uma vez que você já calculou o valor de delta, escreva a fórmula de Bhaskara, a fórmula de x menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. E vamos substituir letras por números. Menos, que faz parte da fórmula, b vale menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, e delta vale 9, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Nós iremos fazer o chuveirinho, menos com menos vai dar mais, esse 1 vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3, embaixo 2 vezes 1, 2. Aqui nós vamos abrir o nosso leque para o x' e o x duas linhas. Para cima, usa-se o sinal de mais, 1 mais 3 sobre 2. Para baixo, usa-se o sinal de menos, 1 menos 3 sobre 2. Voltando lá em cima, 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Aqui embaixo, 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Portanto, nesta equação polinomial, nós temos 3 raízes. Nós temos o zero, que nós conquistamos logo ali no começo, que é aquele zero que está na frente dos parênteses. Aquele zero foi feito, o x foi feito igual a zero. Nós temos o 2 e nós temos o menos 1. Logo, o conjunto solução é formado pelo zero, pelo 2 e pelo menos 1, independente da ordem que você escreva ou da ordem que apareça lá nas nossas alternativas. Senhoras e senhores, hoje nós trabalhamos com equações polinomiais. Nós tivemos 3 exemplos. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.